como é que surgiu a ideia do Café com Fê, que eu acho sensacional, né? Que é onde você fala de CPF para CPF. Ele fez comigo e foi muito desconfortável para mim, porque eu respiro isso aqui, né? A Valor tá na minha veia, no meu sangue. Então, assim, foi muito difícil, muito desafiador. A gente tem que sair da zona do conforto e eu acho sensacional a tua ideia. Posso copiar? Pode, Café com Vitor, claro. Então, o Café com Fê surgiu através de um desafio do Johnny Martins, para quem não conhece. É o contador das celebridades. Sensacional. Ele desafiou você se posicionar nas redes sociais, que hoje é o nosso dever, hoje é o que a gente tem que fazer de proposta, é ajudar contadores, e não só contadores, mas empresários, através do que a gente sabe. Desafio, né? E ele fez um desafio que eu precisava fazer de manhã, uma quantidade de postagem, à tarde outra, à noite outra. E numa quinta-feira eu tinha que fazer uma live. Cara, só que assim, a gente só tinha o desafio um dia antes. Ele me entregou na quarta-feira à tarde o desafio que no outro dia eu tinha que fazer uma live. Eu participei. A gente fez isso. A gente participou desse muito desafio. legal, é muito legal. O Johnny Martins é sensacional. E aí na hora eu não sabia quem chamar, e a Ellen, hoje o Café com Fê só existe ainda por causa da Ellen, ela pegou e falou assim, chama o Helder. Eu falei assim, pô, mas ele não vai aceitar. Ela falou, chama ele. Então eu fiz o convite pro Helder e a gente foi falar sobre gestão de pessoas. E na live do Helder, ele fala assim, cara, por que você não segue com isso? Faz um Café com Fê. Porque ele que deu o nome, ele que incentivou. Então eu participei do desafio, ele deu a ideia, falou que era para seguir e aquilo ficou guardado. E aí depois de uma semana a gente conversou, eu e a Ellen, eu falei, pô, mas eu já tenho operacional da Contema, eu já tenho que ser pai, eu tenho que ser marido, eu tenho que viver também. Ela falou, eu cuido da agenda, eu vou chamando as pessoas, eu vou cuidando. Então o Café com Fê começou através de um desafio, mas a minha ideia é falar sobre CPF. Você mesmo foi muito claro que você falou que era desconfortável. Por quê? Você falou que não consegue tirar a questão da valor da sua veia. E é isso, é fazer você se redescobrir, você saber que você tem vida também sem a valor, e eu me revisito toda a pergunta. Então, todo Café com Fê eu aprendo coisas novas, e a ideia do Café com Fê é conhecer CPF mesmo, é conhecer Vitor, é conhecer Laís, e conhecer tantos outros que participaram e vão participar, para a gente poder perceber que somos seres humanos, temos vida e não é só de empresa que a gente tem que viver. A gente na mentoria fala muito de trabalho, de jornada, o que a gente precisa fazer, um produto extra, algo diferente, mas e quem é o Vitor? Quem é a Laís? Quem é o Fernando? Quem é a Ellen? Será que a gente também tem esse posicionamento na pessoa física? Será que eu também tenho um propósito como pessoa física? E acaba gerando muita conexão, né? A gente pensa que não, a gente pensa quando uma pessoa vai lá e contribui com alguma coisa da empresa, do escritório, a gente sabe que se aquela pessoa passou por aquela dor, é normal eu também passar, ou então eu vou evitar de cometer aquele erro, porque ela já cometeu e disse como resolveu, então eu não vou fazer isso. Mas eu lembro que eu não conhecia a Thaís, eu nunca tinha conversado com a Thaís, e na live dela me conectei bastante com a história dela, eu chorei horrores. Eu tava com meu filho no futebol, e eu fui para um cantinho assim, virei o rosto e fiquei chorando. Eu comecei a me conectar com a Thaís naquele episódio. Mas porque você conheceu a história da pessoa Sim. física. Mas ela fala que conectou com você. Porque ela sai 6 e volta às 10. A filha dela fica 12 horas na escola. Agora ela tá se permitindo a fazer coisas com a filha. Então vocês teve essa conexão e você passou um recado pra ela. Que não é só a empresa. Que ela precisa ter um momento, ela, o marido, a filha. Então tem hora que ela se desconstrói e vai buscar a filha. Cancela a perua e vai buscar a filha na escola. A filha dela ainda precisa ficar 12 horas, porque o marido dela trabalha em usinagem, né? Então tem hora que tá home, tem hora que tem que ir pra usina, então não tem uma rotina. Mas ela fala que com a sua live ela se descobriu com a filha. Então a gente vai passando pontos. Sim. Um vai aprendendo A história outro, né? de um E vai... compartilhando. Aí você vê que é a sua dor ali interna também, né? Porque hoje a gente vê muito o resultado da empresa. A gente, o Vitor lá da Valor com a Laís, viu? Consegue vender registro de marca, consegue fazer BPO financeiro. Mas e quem é o Vitor e a Laís? Quem é esse casal por trás disso? Como que é a vida deles? Como eles se relacionam com as pessoas?
tem amizade, quem é a pessoa mais importante. Então a gente não comenta isso nas mentorias. A gente foca muito na jornada de como atingir resultado, como melhorar o resultado, como prospectar novos clientes, mas a gente precisa entender das pessoas. Então a ideia do Café com Fê nada mais é do que isso. É a gente trazer histórias de pessoas e entender que não é só empresa, é CPF. Então o que eu busco é isso. Eu não busco fama, eu não busco ser o cara conhecido do Café com Fê. Não tem nem aquela pontinha assim, não, vou buscar uma autoridade aqui, quem sabe me posicionar assim melhor na rede social e conquistar, quem sabe conhecer pessoas que vão me colocar num patamar acima, porque esse posicionamento nas redes sociais, eu acredito que pra gente que trabalha nesse ramo, né, de contabilidade, a captação de clientes é muito baixa pelo Instagram em si. No Instagram eu tô lá, projeto lá uma campanha de registro de marcas, vem lá um pessoal curioso, quem sabe uma pessoa que vai fechar, mas a captação de clientes por lá ainda é muito baixa. Sim, pelo menos na nossa experiência aqui na nossa região, né? Então, eu me posicionar na internet, o que eu tento fazer com essa posição, que é cansativa, exaustiva, é um desafio, demanda muito tempo, né? Às vezes a gente, para gravar 15 segundinhos ali, a gente passa muito tempo fazendo conteúdo, né? E gravando e corrigindo. Isso. Mas assim, a gente busca pelo menos gerar autoridade naquele assunto, ser uma pessoa que vai lá conseguindo captar mais pessoas para que o conteúdo que a gente está postando se dissemine, né? Para mais e mais pessoas e chegue aquela pessoa que um dia vai lembrar e vai precisar da gente e vai lá e chamar a gente. Eu não tenho ainda essa pretensão com o Café com Fê. A minha ideia do Café com Fê é nada mais do que trazer histórias de contadores. É conectar pessoas. Que pessoas se conectam com pessoas. E o Café com Fê, ele tá me motivando, e aí sim, o Fernando Lima, contador, a se posicionar. Então, o Café com Fê nada mais é que uma semente que eu tô plantando hoje para mim conseguir me posicionar e aí sim tentar trazer clientes e captar novos clientes. Mas a ideia inicial ainda não é ter autoridade nisso. Até porque a gente fala sobre CPF, né, Ana? A gente não leva muito conteúdo. Sim. E o maior desafio do Café com Fê é, por exemplo, o Vitor ir lá e falar do Vitor. E não falar da Valor. É isso, é o desafio que eu tenho como apresentador, vamos dizer assim, de perguntar, mas de que a pessoa do outro lado entenda que não é sobre CNPJ. Porque a gente vive isso, a gente conecta isso, a gente respira isso. E desvincular que é o maior desafio. Tanto para o entrevistado como para mim que estou apresentando. Sensacional. E complementando também, Fernando, eu acho que é uma consequência, né? A geração de autoridade, ser mais conhecido, conseguir despertar interesse de empreendedores, ter mais clientes, eu acho que é uma consequência de uma constância que a gente trabalha nas redes sociais, na internet. Eu acho que tudo vira uma consequência aí, mesmo que às vezes não seja o nosso objetivo principal, como não é o seu, mas às vezes por consequência alguém te viu, tu entrou na live comigo, por exemplo, aí algum seguidor meu viu, gostou, se conectou contigo, começou a seguir, e aí tudo é uma consequência de um trabalho que vem sendo executado, bem executado. E para você ter uma ideia, eu tô com medo. O Johnny, por exemplo, o Johnny Martins, ele já falou que ele quer participar do Café com Fê. E eu tô com medo de convidá-lo para as pessoas não acharem que eu estou sendo interesseiro, e eu não estou sendo interesseiro. Então, eu tenho esse medo das pessoas achar que eu estou me aproveitando da autoridade que o Johnny já tem nas redes sociais para levar no Café com Fê, porque o intuito do Café com Fê, sinceramente, ainda não é esse. Pode ser que um dia vire um negócio. Não se prenda a isso, não. Mas eu tenho alguns bloqueios internos que eu preciso resolver, administrar. Vai ser muito legal. E quanto mais você mostrar, mais pessoas que já têm essa autoridade vão querer participar. Isso é fantástico. Ele mesmo já falou pra mim, ele me deixou o recado, falou com a Ellen, falou, cara, eu tô esperando o convite. O convite. Na nossa live ele entrou e tu brincou, não foi de jornal, ele botou. Tô guardando meu convite. Ele tá guardando. Por coincidência foi na nossa live. Mas ele sempre entra. Entra. Porque eu tenho medo das pessoas pensarem isso. Porque a rede social é isso, né? A gente julga muito a rede social. Uma frase que eu falar no Café com Fê de uma forma pejorativa, de uma forma que a pessoa não entenda, vem vários bloqueios e várias consequências. Então, assim, eu tô indo devagar, eu tô indo com calma.
Mas é o que eu falei, é a semente para mim poder me posicionar. Aí sim, o Fernando Lima vai atrás dessas autoridades, dessas conquistas. Vocês falaram de projeto. O projeto, na verdade, que eu com ele vou criando, não vai ficar na live, né? A gente vai sair do Instagram, a gente vai criar o canal dele, mesmo canal com o Fê. Possa ser que seja ao vivo, a gente vai ver uma forma de criar o ao vivo com a pessoa do outro lado, mas se não acontecer, vai ser um gravado mesmo à distância, então a gente está também vendo essa possibilidade. Então vai sair do Instagram e vai criar um canal. Não é para esse ano isso, provavelmente para o ano que vem, mas ele vai ter um canal no YouTube, Café com Fê. Isso é empreender com a mulher. Agora eu já tô esperando o convite também, viu? Isso é empreender com a mulher. Na verdade, acho que a gente até vai ver, né, para registrar a marca, né, Café com Fê, para não ter problema depois. Eu tô esperando a Black Friday dar valor. É sensacional, né?